Vamos lá, dando sequência ao sistema de amortização constante, né, que é esse aí que a gente viu. A gente falou aqui do sem carência, né? Aqui aquela formulazinha que eu tinha mostrado a vocês. Vou tentar dar uma ampliada nela aqui para a visualização. Tivemos essa fórmula aqui, que é a fórmula básica da amortização. Eu mostrei para vocês, além dessa, mostrei como é que a gente calcula juros, né, prestação, saldo devedor. Aqui a forma de calcular, quando a gente não tem uma planilha, né, em fórmulas, como seria. Aqui é uma forma de apresentar os juros. E aqui entenda o que é essa fórmula aí de juros, tá? Essa fórmula de juros diz que juros no tempo é igual o valor presente dividido pela quantidade de períodos, que é a amortização, tá? Amortização vezes a quantidade de períodos menos o tempo mais 1 vezes a taxa. Tá? É uma forma para a gente indicar isso daqui. Quando eu pego o PV dividido por N vezes N menos T mais 1, a gente chega no saldo devedor do período anterior. Essa é a forma de fazer esse cálculo, tá? Porque isso daqui é como se eu multiplicasse a amortização pela quantidade de parcelas que faltam mais 1. Se eu calculo a quantidade de parcelas que faltam mais 1, eu chego no saldo devedor do mês anterior. A gente vai chegar até a ver um cálculo com isso, tá? Usando essa fórmula, mas não se assustem com a fórmula, tá? Se preocupe com a explicação. Mais do que os N's e T's, eu gosto de ir direto nos valores lá da planilha para a gente ter um entendimento. E aqui tem a questão da carência, né, com pagamento de juros, como eu tinha dito. Tem ainda um sistema sem carência e sem pagamento de juros, tá? Totalmente, que é aquele que eu mostrei, onde a gente vai acumulando os juros, tá, do período no capital. Aqui, o capital vai crescendo à medida que eu vou acumulando os juros, e aí, nesse caso aqui, o pagamento dos juros foram acumulados para serem pagos todos no fim. Aliás, nesse caso ele pagou na primeira prestação. Pagamento dos juros na primeira prestação. Tem caso que eu pago os juros na última prestação. E tem casos como esse que eu mostrei para vocês ontem, que a gente vai acrescentando os juros, aí cria-se um novo saldo devedor. Esse novo saldo devedor ele é utilizado para calcular a amortização. Nesse daqui, que eu pago todos os juros acumulados junto da primeira parcela, aqui, os 102 mil, eu não mexi na amortização, tá? Esse caso aqui, que eu paguei os juros nos meses, não mexe na amortização. Nesse caso, que eu pago todos os juros na primeira parcela, também não mexe na amortização. E nesse caso aqui, que eu vou acumulando os juros para poder pagar dentro das parcelas, eu também não vou... aí sim eu vou mexer na amortização. Observe que essa tabela aqui, ela traz, do jeito que está aqui no livro, está pequenininho aí para vocês, mas se vocês conseguirem só dar um ampliado, eu vou parar um pouquinho e vou pedir para vocês observarem aqui, essa informação que está aqui no fim. Tá? Aqui no fim, o somatório, quando a carência... Deixa eu ver... Aqui. O somatório... Deixa eu ampliar aqui. Quando não tem carência, a soma de todas as parcelas, sem carência, tá? Soma todas as parcelas, 177 mil.
com carência e pagamento de juros mensais, o valor total das parcelas deu 233 mil. Se a gente paga os juros na primeira parcela, junto com a primeira parcela só, não venho pagando durante a carência, e na primeira parcela eu pago os juros, aí o valor acumulado das parcelas vai para 255 mil. E se eu deixo para pagar os juros junto com as parcelas, parcelado também os juros da carência, o valor salta para 299 mil. Ou seja, tá? Quanto mais, qual é o resumo disso? Quanto mais eu demorar para pagar juros, mais caro vai ficar meu empréstimo, porque os juros vão incidir em cima de uma base cada vez maior. Se eu vou pagando mais rápido os juros, eu vou me livrando do acumulado. No efeito juros sobre juros. O problema aqui, a taxa de juros é a mesma, o período é o mesmo. O problema é que quanto mais evoluiu aqui em relação ao pagamento de juros, eu sofri o efeito de juros sobre juros. Aí a bola de neve foi crescendo. Aí vejo que aí, no mesmo, exceto esse daqui, porque esse daqui são 12 meses, tá? 12 períodos, né? Deixa aqui do que está disposto. Esses três últimos aqui são 14 períodos. Então, a gente pode dizer que nesses três períodos aqui, a gente levou o mesmo tempo para fazer os pagamentos. Então, o fato de não pagar antecipado, né, não pagar mais rápido os juros, causou o efeito, né, de uma bola de neve e fez com que eu precisasse despender mais dinheiro. Então, fica muito mais caro quando empurro carência, tá? É porque, às vezes, tem aquela história, né, é muito comum quando a gente faz algum financiamento, até de veículo, ou então algum empréstimo, aí o pessoal oferece. Você quer passar o mês do seu aniversário sem pagar, ou você escolhe um mês para não pagar o empréstimo, para não pagar a parcela, isso tem um efeito maior, tá? Porque não é simplesmente deslocar uma parcela. Vamos supor, se você não passa um mês sem pagar, a parcela daria R$100. Todas as parcelas dariam 100. Não é só pegar uma parcela de R$100 e jogar no fim do empréstimo. Se você decidir fazer isso, todas as parcelas vão passar de 100 para 102, por exemplo. Né? Então, você vai ter um aumento em todas as parcelas porque você decidiu não passar um mês ou alguns meses sem fazer o pagamento. Vamos lá. Aqui já cairia para o sistema de prestação constante. Está faltando... Vamos lá. Agora a gente vai descobrir como efetuar os nossos cálculos, tá? E agora a gente vai seguir a base dessa fórmula aqui. Cadê? A gente vai seguir a base dessa fórmula, tá? Entendendo a lógica dessa fórmula aqui, para a gente entender como calcular valores em períodos assim lançados assim, no meio do sistema, tá? No meio do sistema de amortização, sem precisar calcular o sistema inteiro.
Vamos pensar aqui naquele sistema que eu tinha dito inicialmente. Tá? Eu tenho aqui período, saldo devedor, aí temos amortização, juros e prestação. Aí eu tinha dito a vocês um empréstimo de 200 mil, não foi? Empréstimo de 200 mil. Em 360 meses. Aí aqui, ó, o saldo, a amortização é igual a 200 mil dividido por 360. Esse valor aqui se repete em todos. O saldo devedor é igual ao saldo devedor do período anterior menos a amortização. Aí a gente repete aí até o fim, tá? O valor chega a zero no fim do cálculo. Os juros são iguais ao saldo devedor do mês anterior vezes a taxa de juros. Eu tinha dito a vocês a taxa de 1,5. E a prestação é a soma da amortização mais os juros. Isso daqui é a forma de montar com planilha, né, que ajuda muito a gente a fazer o cálculo. Mas agora, para a gente calcular, tá? Para a gente entender como é que a gente calcula valores aqui no meio do caminho, eu tinha dito a vocês, por exemplo, que a gente iria pegar a parcela 187, né? Quando eu estava dando os exemplos, eu disse, e se eu quisesse a parcela 187? Como é que eu calcularia o valor da parcela 187? Para eu calcular o valor da parcela 187, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a amortização, que eu já sei quanto é, né? Que todos vão ter o mesmo valor de amortização, e vou ter que calcular os juros. Aí, para calcular os juros desse período, aí eu vou utilizar essa fórmula aqui. Inserir aqui uma fórmula para a gente ir montando. J de T é igual a PV dividido por N, tudo isso vezes N menos T mais 1 vezes I. E assim fica melhor. Como é que eu calcularia esses juros com essa fórmula? Deixa eu colocar ela aqui embaixo para a gente ir substituindo. Ó, os juros de T, esse meu T é a parcela 187. Eu quero saber os juros da parcela 187. Para descobrir os juros dessa parcela, eu vou pegar o PV, que é os 200 mil, tá? Que é o nosso valor do empréstimo, dividido pela quantidade de períodos, que é 360.
Vou multiplicar pelo N, que é o 360, menos T. Quanto é o T? 187. Mais 1 vezes a taxa, que é 0,015. Diminuir para ficar tudo numa linha só. Vou pegar aqui uma calculadora. Aí, como é que sai aqui meu cálculo, tá? Eu vou abrir parênteses, fazer 200.000, dividido por 360, fechei o parênteses, vou multiplicar, abre parênteses, 360 menos 187 mais 1, fechei meu parênteses, vezes 0,015 igual 1.450. É o valor aqui, ó, 1.450, valor dos juros. Aí como é que eu calcularia aqui? 1.450 mais o valor da amortização que eu já tenho ali calculado, que é 555,56. 2.005,56 é o valor da minha parcela. Fácil demais, né? Vocês chegam a dormir. Ninguém tá falando nada. Genial. Não é que é fácil, professor, mas é porque é trabalhoso. Mas assim, se a gente entender mesmo passo a passo, dá para fazer tranquilo. Eu acho que dá para desenrolar. E Dá. aí, ó, vejam outra dica também para a gente fazer, tá? Se eu quero descobrir quanto é o saldo devedor da parcela 190, como é que eu faço para calcular o saldo devedor da parcela 190? A gente faz assim, ó. Quanto é o total de parcelas? 360, não é isso? Qual a parcela que eu quero saber? A 190. A gente faz 360 menos 190. Ok? Aí daria aqui 170. Se eu pegar esse 170 e multiplicar pelo o valor da amortização, eu acho o valor do meu saldo devedor. Entendeu? Eu acho o valor do meu saldo devedor por quê? Porque o saldo devedor é quanto falta para eu finalizar meu empréstimo. Quantas parcelas faltam? O total é 360 e eu quero saber a parcela 190. Então, é só fazer a diferença aqui, que dá 170, e esse 170 eu multiplico pela amortização. Aí chega exatamente no saldo devedor. Se a gente quiser saber, por exemplo, o valor da parcela 184 do saldo devedor, aqui, ó, 97.777,78. Aqui, a parcela dos 200. 88.000. Está aqui a informação. É só isso. Tranquilo?